Que Jesus nos abençoe nessa segunda parte, né? Com certeza. Em razão disso, outro parágrafo, né? Em razão disso, efetuada a estólise dos tecidos celulares, nos sucessos recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático que lhes é característico, por ausência de substância mental consciente. Muito bem. Voltando e analisando. Bom. Toma um pouquinho d'água aqui. Isso é importante. Aqui tem algumas coisinhas aqui que dá para abrir o leque, né? Não vou dizer todas. Não. Em razão disso, efetuada a estólise dos tecidos celulares, nos sucessos recônditos da morte física. Vamos lá, vamos ver estólise aqui, estólise. Você marcou, Estogênese, né? Você marcou. Aqui, ó, formação e desenvolvimento dos diferentes tecidos embrionários. Então, vamos lá. Em razão disso, efetuada a estólise dos tecidos celulares. Só aí. Se tiver dúvida, não deixa passar não, que isso é importantíssimo. Tecidos celulares é a fronteira entre o interior e o exterior do espírito encarnado. Certo. De acordo? De acordo. Então, o que acontece? Na fronteira habitam princípios inteligentes em disponibilidade, esperando que os núcleos atômicos das células dentro do corpo se enfraqueçam proteicamente, para que esses princípios inteligentes possam tomar o lugar dos que enfraqueceram. Os núcleos atômicos das células que enfraquecem, os princípios inteligentes daquelas células saem disparados para buscar nova proteína para refazer de novo. Quando volta, fica do lado de fora esperando que aquele que tomou o lugar dele, o núcleo enfraqueça para ele sair e o outro entrar de novo. Deu? Deu. Agora, do lado de fora tem princípios inteligentes em toda a escala evolutiva da genética e espiritual do comandante do corpo. Se eu estiver usando um livre-arbítrio para prejudicar a minha consciência, os menos evoluídos princípios inteligentes entrarão no lugar dos mais evoluídos. Certo. Certo aí? Então, efetuada a estólise dos tecidos celulares, ficou claro? Nos sucessos recônditos da morte física. Aqui é outra história, né? Certo. Nos sucessos recônditos da morte física. Quando há a morte física, os princípios inteligentes do corpo concreto saem disparados. Já ficando no corpo apenas os princípios inteligentes do campo celular que é incumbido da desintegração atômica do resto do corpo, ficando só o esqueleto ósseo. Deu?
os cabelos e o esqueleto ósseo é o que mais demora a se decompor. Já vou? Né? Dilata-se-lhes o período de vida latente na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático. Aparelho psicossomático é o perispírito. De acordo? Que lhes é característico. Então, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático, que lhes é característico. No nosso caso, o que mais tem são seres em corpos humanos, sem comando humano sobre o corpo. Deu? O comando ainda é um comando animalizado. Estruturado em quê? Não é na má fé, não é na maldade, mas na ignorância. Deu? O que define a minha viagem existencial é o meu intelecto. Se eu souber viver o meu cérebro, nervo biológico, pescoço para cima é o meu céu. E o meu pescoço, do pescoço para baixo, é o meu inferno. Se eu souber viver. Se eu não souber viver, tudo é meu inferno. Deu? Deu, né? Tranquilo. Por ausência de substância mental consciente. Então vamos ver o que nós escrevemos aqui sobre ausência de substância mental consciente. Vamos ver lá. Prefiro, por esgotamento do fluido vital magnético animal, e não ausência de substância mental consciente. Deu? Deu. Bom. Porque na ausência pode existir a presença. Mas não tendo evolução, não tem jeito de ter presença de jeito nenhum. Deu bem? Falou tudo. Falou tudo. Então vamos para o próximo parágrafo. Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, caem quase sempre de imediato à morte do corpo carnal, em pesada letargia semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiaram a nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já se lhes fixaram no ser, e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Aqui nós temos apenas uma parte que nós temos condição de dar uma análise, tá? Aqui, olha. Quase sempre de imediato, achou? Quase, né? Quase sempre de imediato à morte do corpo carnal. Achou? Já achei. Quase sempre de imediato à morte do corpo carnal. Em pesada letargia, isso é que nós vamos analisar, tá? Em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiaram a nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já se lhes fixaram no ser, e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Então, em pesada letargia, a partir de então, né? Pesada letargia. Cada período reencarnatório
é para revisão ou refazimento, ou mesmo aprendizado rotativo, e, portanto, não necessitando de voltar ao mesmo ninho doméstico. Novos ambientes, com gente nova e desconhecida, propicia novas vertentes rumo ao anulamento do infinito. Deu aí? Deu. Tem dúvida não? Não. Então, aqui. Em pesada letargia, semelhante hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico. Isso é muito triste, eu ser atraído para o campo genésico. Campo genésico são os órgãos genitais da primeira mulher disponível no espaço. Falei claro. Mas aí mostra que se eu sou atraído, que eu ainda não tenho evolução. Agora você falou tudo, e é isso que eu queria ouvir. Eu ainda não tenho evolução. Então, quando ter evolução? Quando criar juízo, anular o seu livre-arbítrio, que foi o assunto que nós falamos antes. Isso. Anular o seu livre-arbítrio e enfiar a cara nos estudos. Estudar coisa que preste, que vale a pena. Cada um estudando o que dá conta de estudar. Nada de ir lá na física sem conhecimento da química. Química é a física adormecida. Eu não acordo a química usando a física desconhecendo primeiro a química, deu? Com certeza. Eu tenho que viajar nas possibilidades a cada degrau. Vamos para o outro parágrafo. Agora o parágrafo. Além da histogênese, como nós vimos, não é? Nunca é demais repetir. Claro, para fixar. Histogênese, formação e desenvolvimento dos diferentes tecidos embrionários. Quer dizer, tecidos embrionários é a fronteira onde do lado de dentro da fronteira está aprisionado um corpo. Deu? Deu, né? Que é, no caso, o corpo humano. Então, além da histogênese, através desse movimento incessante da palingenesia universal, o princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo, como é justo, a orientação e o influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Vamos terminar? Até. Não. Vamos mais um parágrafo? Vamos mais um parágrafo. Pouco acima dessas mesmas bases, porque o outro parágrafo continua o assunto, não? Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na rusticidade da furna em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte, ante a glória da vida, como criança tenra e deslumbrada à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. Na Terra, na humanidade da Terra hoje, século 24, século 21, o que mais temos são crianças em corpos de velhos, tá? Com certeza. Tanto que muitos velhos voltam a ser criança, né? Então agora, voltando e analisando, né? Além da histogênese, através desse movimento incessante da palingenesia universal, quer dizer, o fluxo da vida, né? O princípio inteligente incorpora. Princípio inteligente é o mesmo que espírito evoluído, tá? Certo. Princípio inteligente é um espírito que não evoluiu. Princípio inteligente evoluído se transforma em espírito. Princípio inteligente, corrente alternada, corrente mental alternada, princípio inteligente. Espírito, corrente mental contínua. Deu? Incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico. No nosso caso, no plano físico, a gente estagia
Mas no plano extrafísico a gente hiberna, tá? Nós não temos evolução para estagiar no plano extrafísico ainda não. Tá? Ficamos hibernados? Ficamos, cada um fica onde ama. Se ama o dinheiro que acumulou, está no banco tomando conta do dinheiro. Se ama a mulher que deixou viúva, está em torno dela, girando em torno dela. Você é minha, você é minha, você é minha. E lá vai. Deu? Recolhendo como é justo a orientação e o influxo das inteligências superiores. Isso eu pago para ver, tá? Eu não acredito nisso. Por quê? Porque inteligência superior não perde tempo com verme. Falei, claro. E nós não passamos de vermes. Agora é que nós vamos ser diferentes. Tá? Agora é que nós vamos entrar no pensamento contínuo. Somente no pensamento contínuo eu adoto a minha consciência de... Quer dizer que falar aí fora de espírito superior, falar de mentor, espiritual, piada de mau gosto. Piada de mau gosto. Eu não acredito nisso. Tomara que eu esteja errado. Né? Anjo da guarda é um espírito que está ao meu lado, esperando eu morrer para ele entrar na carne. Isso aqui é chamado anjo da guarda. Mentor, guia espiritual, etc., é qualquer energia positiva na faixa daquilo que eu vivo e acredito. Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, eu repilo. De acordo? Então, um médium ignorante só atrai defuntos ignorantes. Assim, aí tudo bem. Entendeu? Cada macaco. Um médium que quer estudar só atrai espíritos estudiosos, deu? Como você falou, eu interrompi, desculpa. Cada macaco no seu lugar. Isso. Então, e o influxo das inteligências superiores, eu não acredito nisso. De acordo? Em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo. Homem infraprimitivo, primata, tá? Na rusticidade da furna, quer dizer, no buraco. Entendeu? Que ele mora no buraco, caverna, onde for. Em que se esconde, o verbo é esse mesmo, esconder. Surpreendido no fenômeno da morte. Surpreendido no fenômeno da morte é quando o corpo morre. Um primata, se viver muito, vive 10, 12 anos, viu? Casos raros, 15 anos. E o primata não sabe o que nasceu e nem sabe o que morreu. Nem sabe o que morreu. Ante a glória da vida. Ante a glória da vida. Não há glória para o primata, tá? Como criança tenra e deslumbrada, à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. Se cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender, quer dizer, não tem sonhos, não tem ideais, não tem uma perspectiva de uma manhã melhor. Entendeu? Então vamos ver aqui, homem infraprimitivo, né? Vamos lá. Surpreendido no fenômeno da morte. Tem alguma coisa? Tem. Refere-se de fato ao primata que inicia sua viagem no pensamento contínuo, chegando até nossos dias atuais, parados em nossos tempos, repetindo, sem nada acrescentarmos de positivo, em cada tempo consumido. Quando iremos acordar do sono da inércia e do acomodamento? Deu, tranquilo. Vamos seguir outro parágrafo? Vamos seguir outro. Então, tá. Tá indo até bem. É bem que certas palavrinhas você está destrinchando, certo? Mas tem coisas que não exatamente, tem capacidade, claro, né? Claro. É tudo dentro das possibilidades. Quem quiser aprofundar no assunto cientificamente falando, tem uma obra chamada Ícaro Redimido, do Gilberto Freire,
que ele entra nesses detalhes, dentro da obra Evolução em Dois Mundos, entra nesses detalhes científicos. Mas ele é cientista ou médico, não sei. Então ele pode, eu não posso. Não é? Eu só posso viajar na área espiritual. Já vou. O pensamento constante ofereceu a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Metamorfose completa. Nascer, viver e morrer e nascer de novo. Tá? Pela persistência e consistência das ideias, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente para além da histogênese em seu corpo espiritual, arrebatando com a alavanca da própria vontade que a indagação e o trabalho enriqueceram para novo estado individual. Que eu não tenho comentário nenhum para fazer, sabe? Eu não tenho, vamos para o outro. Acariciada pelo bacejo edificante dos condutores divinos, que lhe acalentam a marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece à pupa. Ou seja, nascer, viver, trabalhar, ser honesto, cumpridor do dever e morrer é a mesma coisa que não ter nascido. Eu tenho que nascer, trabalhar o menos tempo possível para a sobrevivência do meu corpo e estudar o máximo tempo possível para o nascimento do meu espírito. Porque o meu espírito só tem capacidade de nascer quando o meu corpo for instrumento perfeito para o meu espírito desenvolver a sua inteligência. Falei claro? Falou claro, meu garoto. Então, seguindo. E segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo, a alma que desencarna, fim do processo histolítico das células que lhe construíam o carro biológico e fortificado o campo mental em que se lhe enovelaram os novos anseios e as novas disposições, logra desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos, agora imprestáveis, realizando por avançado automatismo o trabalho histogenético, pelo qual desliga as células sutis do seu veículo espiritual dos remanescentes celulares do veículo físico, arrojado à queda irreversível, agindo agora com a eficiência e a segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhe conferiram. Voltando aqui em algumas partes apenas, e segregando substâncias mentais, quer dizer, mantendo o pensamento vivo numa determinada área, né? À base de impulsos renovadores, quer dizer, acordando os neurônios do cérebro perispiritual, tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo. A alma que desencarna, fim do processo histolítico das células que lhe construíam o carro biológico e fortificado o campo mental em que se lhe enovelaram os novos anseios e as novas disposições, logo a desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos, ou seja, o desligamento do cordão de prata. Deu? No nosso caso, desligamento do cordão de prata. Agora emprestáveis, quer dizer, o corpo de carne está imprestável, né? Não tem vida. Realizando por avançado automatismo o trabalho histogenético pelo qual desliga as células sutis do veículo espiritual, dos remanescentes celulares do veículo físico. Cortou o cordão de prata, tá? Arrojado à queda irreversível. Queda irreversível. Esgotou o fluido vital
da medula óssea do corpo biológico. Deu? Agindo agora com a eficiência e a segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhe conferiram. Cuidado com o que pensa antes de morrer o corpo, porque se morrer o corpo pensando em coisas corporais, se aprisiona sem cortar o cordão umbilical. Deu aí? Com certeza. As considerações... Sim. Como é que ligou o som? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos perdoe e que a gente possa ter bastante tempo para poder enveredar o máximo possível pelo caminho da nossa libertação corporal. Sim.